mais um momento de passeio aleatório pelo encantador sul do Brasil. Estamos no Rio Grande do Sul. Hoje vamos conhecer uma cidade que já promete nos encantar, a começar pelo nome. Trata-se de uma pequena e bela localidade que carrega no próprio nome o que buscamos ser diuturnamente: feliz. Isso mesmo! Hoje vamos conhecer um pedacinho dessa cidade que por si só já emana uma energia incrível e uma vontade real de estarmos nela. Nesta jornada percorreremos 3 cidades da Serra Gaúcha que compartilham a mesma rica história, sendo colonizadas por imigrantes alemães em meados do século XIX e com forte influência também da cultura italiana. Deixamos há pouco a belíssima Nova Petrópolis e resolvemos viajar pela BR-116 em direção a Caxias do Sul, mas logo nosso plano mudou e estamos passando por Vale Real, uma vizinha ilustre de Feliz. Para que nos localizemos melhor, veja no mapa o trajeto dessa expedição de hoje. Esperamos transportá-lo para um local onde certamente encontraremos muitas inspirações para seguirmos em frente. Afinal, estamos na famosa região do Vale do Caí. Este é um recorte do Rio Grande do Sul conhecido por sua forte herança germânica e italiana. É uma área que nos abraça com toda sua beleza marcada por morros e pelo Rio Caí. Essa mesma região, que em épocas passadas alguns moradores se referiam como Vale Real, homônimo da cidade, nos recebe com a hospitalidade genuína do povo gaúcho. E já que estamos entrando em um trecho mais tranquilo da estrada, quero aproveitar para fazer uma breve apresentação, especialmente se essa for a sua primeira vez pegando carona com a gente. Muito prazer, nós somos Denise e Brito. Por aqui o conteúdo é diferente. Nosso canal não é um vlog turístico com roteiros prontos ou paradas comerciais. O que fazemos é uma viagem mais humana, guiada por histórias, geografia, curiosidades e pelas surpresas que o caminho resolve eventualmente revelar. E se você curte este tipo de passeio, aproveite para deixar o seu like e inscrever-se no canal. Essa participação apoia diretamente o nosso projeto de entretenimento e também nos incentiva a continuarmos explorando o sul do Brasil com calma, mostrando detalhes e lugares que a pressa nunca deixaria ver. Aproveito para te convidar a conhecer as nossas playlists que estão na descrição deste vídeo. Agora que você já está mais familiarizado com a nossa companhia, seguimos adiante, alinhando o olhar com a rota que se abre à nossa frente. Estamos na RS 452 e à medida que seguimos viagem, o cenário ao nosso redor vai se revelando com aquela beleza típica do interior gaúcho, morros verdes, lavouras que se estendem pelo horizonte e pequenas propriedades familiares que parecem fazer parte de uma pintura viva. Estamos atravessando uma cidadezinha acolhedora marcada pelas tradições germânicas. Seu nome, Vale Real. A colonização de Vale Real, que começou por volta de 1851, tem suas raízes firmemente plantadas na cultura germânica. Os primeiros moradores vieram de diversas regiões da Alemanha em busca de novas oportunidades e terras. Esses pioneiros trouxeram consigo não só suas famílias, mas uma rica herança cultural. A arquitetura, a música e a culinária que vemos hoje são reflexos diretos da coragem, honra e fé desses imigrantes. Embora tenha tido a cidade de Feliz como sua mãe, Vale Real trilhou seu próprio caminho de desenvolvimento até que, por anseio de seus moradores, conquistou sua independência.
A emancipação ocorreu de forma democrática em 1992, por meio de um plebiscito, inaugurando um novo e próspero capítulo social para o jovem município, que atualmente conta com a colaboração de pouco mais de 6.000 vale-realenses, como são chamados. Atenção, radar fixo, velocidade 50. Logo adiante surge um município pequeno no tamanho, mas enorme na paisagem e autenticidade, Alto Feliz. Com pouco mais de 3.000 altofelizenses, essa cidade possui uma das densidades demográficas mais baixas da região, com forte foco na agricultura familiar. A história de Alto Feliz começa em 1846,
quando cerca de 50 famílias de imigrantes alemães se estabeleceram no Morro das Batatas, desbravando as matas em busca de terras férteis. Mais tarde, por volta de 1875, a força dos imigrantes italianos se somou, impulsionando o crescimento da região. O desenvolvimento social e econômico foi transformado por volta de 1900, com a construção da estrada Júlio de Castilhos, que deslocou o centro do povoado e o integrou ao restante do estado. Não à toa, a cidade é muito procurada para a prática do cicloturismo, atraindo ciclistas que vêm de longe para pedalar e contemplar suas belíssimas paisagens do alto. Assim como suas vizinhas, Alto Feliz pertencia à cidade de Feliz, até que por anseio de melhorias em serviços essenciais e pela vontade de trilhar o próprio destino, a comunidade votou pela independência. Com uma aprovação maciça em plebiscito, Alto Feliz se emancipou em 20 de março de 1992, junto com Vale Real e Linha Nova, marcando um novo e alegre capítulo para a vida dos alto-felizenses. Antes de chegarmos ao nosso destino final, vale a pena refletirmos sobre a importância dessa região no contexto do desenvolvimento do estado gaúcho. Essas pequenas cidades do Vale do Caí que trazemos hoje ao passeio podem parecer discretas no mapa, mas carregam uma importância profunda para o Rio Grande do Sul. Elas representam a força da colonização germânica, a continuidade da agricultura familiar, a preservação das tradições e, acima de tudo, a essência do interior gaúcho, um lugar onde trabalho, cultura e comunidade caminham lado a lado. Vale Real se destaca pela organização, pelas pequenas propriedades que sustentam a economia local e por um jeito acolhedor que traduz a hospitalidade do gaúcho do interior. Alto Feliz guarda paisagens que parecem vigiar o Vale do Alto, lembrando o quanto a simplicidade da vida rural ainda molda o ritmo dessa região. E quanto a Feliz, conhecida pela qualidade de vida, é justamente o que vamos fazer agora, tirar a prova dos 9. Eu estou muito ansiosa, e você? Portanto, ao viajarmos por este lugar, não estamos somente passeando, estamos nos conectando com histórias, pessoas e paisagens que fazem do Rio Grande do Sul um lugar único. Finalmente chegamos e, como o próprio nome sugere, este é um daqueles lugares onde a simplicidade do interior se mistura com uma atmosfera leve, acolhedora e quase poética. Portanto, seja bem-vindo a esta cidade que carrega no nome aquilo que todos buscamos ser e que nos lembra que, às vezes, a felicidade está justamente no caminho. A história de Feliz está profundamente ligada ao movimento de imigração que marcou o Rio Grande do Sul no século XIX. A partir de meados de 1840, famílias de imigrantes alemães começaram a subir os vales, abrindo picadas, cultivando a terra e construindo pequenas comunidades que hoje formam a espinha dorsal cultural do estado. Mais tarde, imigrantes italianos também se somaram a essa jornada, deixando marcas na gastronomia, na arquitetura, nas festas e no cotidiano. Assim nasceu este município que preserva sotaques, costumes e tradições que resistem ao tempo. A primeira impressão que temos é de uma cidade limpa, organizada. Sua população gira em torno de 14 mil felizenses, um número que pode parecer pequeno, mas que sustenta uma vida urbana vibrante e ao mesmo tempo profundamente comunitária.
É aquele tipo de cidade onde todo mundo se conhece, onde o vizinho ajuda o vizinho e onde a cultura da cooperação ainda é parte do dia a dia. Aqui o centro da cidade se organiza em torno de 3 grandes pilares que contam sua história e cultura. O primeiro que encontramos é o prédio da Prefeitura Municipal, que simboliza a independência conquistada em 1959. Vale lembrar que Feliz se emancipou de São Sebastião do Caí, a cidade polo do Vale do Caí, marcando sua autonomia. A construção da prefeitura, finalizada na década de 1980, se destaca por sua arquitetura de influência germânica com elementos no estilo enxaimel, uma homenagem clara ao legado dos primeiros colonizadores que prosperaram nesta terra felizense. O segundo é a Praça Lidovino Antônio Fanton, consolidada como ponto de encontro e lazer entre os anos de 1970 e 1980. E o terceiro, que é o coração espiritual da cidade, é a Igreja Matriz Santa Catarina. Sua comunidade religiosa foi formada ainda em 1873, sendo o alicerce da fé dessa gente. E aqui está uma curiosidade incrível. Esta igreja homenageia Santa Catarina de Alexandria, que é a mesma santa católica que dá o nome ao nosso estado, Santa Catarina. É um elo de fé que ultrapassa fronteiras estaduais. Por tudo isso, Feliz comemora seu aniversário de emancipação no dia 31 de maio, data da instalação do município em 1959. Agora que já conhecemos os pilares históricos do centro e entendemos a força da colonização felizense, é hora de seguirmos para o ponto alto da nossa expedição. Preparamos as câmeras, os olhos e o espírito, pois vamos em direção ao Parque Municipal. Este é o local que estava marcado em letras garrafais no nosso roteiro para fazer aquelas imagens, fotos e vídeos especiais. É o nosso momento mais aguardado para capturarmos a verdadeira energia da natureza que abraça a cidade. Siga com a gente, porque o cenário verde de Feliz está prestes a se abrir. Um fato marcante que não poderíamos deixar de mencionar nesta expedição é que tudo isso que estamos vendo pela janela do carro é diferente dos momentos mais delicados que a cidade vivenciou recentemente. Assim como várias cidades do Vale do Caí, o município foi afetado pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024. Os rios subiram, estradas foram bloqueadas e algumas áreas ficaram temporariamente isoladas. Não foi a cidade mais atingida da região, longe disso, mas os transtornos, as perdas pontuais e o impacto emocional na comunidade foram reais.
Em meio às dificuldades, que sabemos bem quais foram e muitas ainda são, o que mais impressiona a viajarmos por suas ruas é a resposta coletiva. Moradores, agricultores, comerciantes e voluntários trabalharam juntos para limpar ruas, recuperar acessos, apoiar famílias e restabelecer a rotina. Foi um momento que reforçou algo que este lugar já carregava em sua essência: a força da união e da identidade comunitária. E talvez seja justamente isso que faça feliz honrar tão bem o próprio nome. Aqui, felicidade não é uma promessa vazia, é uma construção diária feita de trabalho, resiliência e pertencimento. À medida que seguimos por suas ruas tranquilas e observamos o cenário, dá para sentir que estamos diante de uma cidade que valoriza suas raízes, celebra sua história e, mesmo diante dos desafios, continua olhando para frente com esperança. Feliz não é apenas um destino no mapa, é um estado de espírito. Um pedacinho do Rio Grande do Sul onde as tradições se misturam com paisagens acolhedoras e com uma comunidade que sabe, melhor do que ninguém, transformar dificuldades em força. À primeira vista, parece apenas mais uma pequena cidade da Serra Gaúcha, mas basta cruzar seus limites para perceber que aqui existe algo diferente. Um senso de pertencimento, de comunidade e de identidade cultural que atravessa gerações. E talvez isso ajude a explicar o nome que ela carrega. Feliz não é apenas um título bonito, mas um reflexo daquilo que os primeiros moradores desejavam construir. Um lugar próspero, harmonioso e cheio de oportunidades. Há quem diga que o nome surgiu justamente desse ideal, da vontade de cultivar um ambiente onde as famílias pudessem viver com tranquilidade, trabalho e esperança. Um nome simples, direto e que diz tudo sobre o espírito do lugar. Chegamos ao Parque Municipal de Feliz, o verdadeiro refúgio verde da cidade. Este é um dos parques mais bonitos da região, com seus 24 hectares de belíssimas áreas verdes. Observe como o parque equilibra perfeitamente a aventura e a tranquilidade. A parte de adrenalina é representada pelo complexo Happy Valley. É aqui que está o circuito de arvorismo e a torre multiatividades, que oferece aquela vista panorâmica espetacular. Não podemos esquecer da tirolesa do lago, um voo emocionante de 300 metros que atravessa a paisagem interna do parque. Em contraste, o lago principal convida a um passeio calmo, seja na pista de caminhada ou nos pedalinhos.
É um local sereno onde podemos observar os peixes e os patos. É o contato puro com a natureza gaúcha. É essa união perfeita entre adrenalina e serenidade que faz do Parque Municipal de Feliz um lugar único. Super recomendo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Atravessamos o coração do Vale do Caí, mergulhando na história de duas cidades praticamente irmãs, Vale Real e Alto Feliz. Vimos a coragem dos imigrantes e a beleza da vida rural. E aqui, em Feliz, entendemos por que o nome é tão merecido. Conhecemos sua história, admiramos os pilares do centro, da prefeitura em estilo germânico à igreja matriz Santa Catarina. E nos encantamos com a união de aventura e serenidade do Parque Municipal. Mais do que a beleza dos morros, o que levamos daqui é a certeza de que a felicidade se constrói em comunidade, com o respeito às raízes e o olhar atento à paisagem. E se você se encantou com as histórias, a geografia e as surpresas que encontramos em cada curva deste passeio, queremos te convidar a embarcar de vez conosco na carona. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. A sua participação é o nosso combustível e nos ajuda a continuarmos explorando o belo e encantador sul do Brasil, revelando mais estradas e cidades que a pressa jamais nos permitiria ver. Gratidão pela tua companhia, fique bem, fique com Deus e até breve, porque a estrada segue e com ela novas e belas memórias se criam.